Olá a todos, hoje a gente vai dar início então à disciplina do programa de pós-graduação em Química chamado Fundamentos de Espectrometria de Massas, para os alunos do curso de mestrado e doutorado em Química da UFES e também para os alunos do IFES da disciplina de métodos espectrométricos de análise, que também tem essa a parte de espectrometria de massas como ementa da disciplina. Bom, vou fechar meu vídeo. Eu me chamo professor Anderson Romão, né? Sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vila Velha, né? Aqui está meu e-mail, quem quiser entrar em contato, né? Da disciplina, né? Quem estiver também nos assistindo. E vamos falar então sobre espectrometria de massas, né? Uma introdução. A aula 1 trata sobre a introdução, tá? Bom, o que vamos falar? Qual o objetivo da espectrometria de massas, né? Qual o objetivo desse curso, né? Dessa primeira técnica analítica, essa poderosa técnica analítica, né? Vai ser de apresentar, de discutir todos os avanços da espectrometria de massas, mostrando o estado da arte, mostrando que ela é uma técnica interdisciplinar e uma poderosa técnica analítica. Bom, quando a gente olha na literatura, nas revistas, né, para ler sobre esse assunto, a gente encontra uma série de jornais interessantes, né, que normalmente são publicados os trabalhos de espectrometria de massas. Essas novidades estão aonde? Estão nessas revistas como Mass Spectrometry Reviews, Journal of the American Society for Mass Spectrometry, Rapid Communication in Mass Spectrometry, Journal of Mass Spectrometry, International Journal of Mass Spectrometry. Essas 5 primeiras considero as principais, né? São as revistas da área de espectrometria de massa. Mas, em geral, quem trabalha com espectrometria de massa costuma publicar nas mais diversas revistas, né? Revistas da área de analítica, como Analytical Chemistry, The Analyst, Atalanta, revistas, né, da área, dependendo se for de forense, revistas da área de energia, como Energy in the Field ou a Field, né, e outras revistas, né, a da área médica, a área clínica também é muito utilizado, e a revistas de alto fator de impacto, como a Science, que eu vou mostrar, Angevin Chimie, né, uma série de jornais. Mas aqui estão mostrados os principais, né, as principais revistas, né, os principais jornais da área de espectrometria de massa. Bom, a ementa da disciplina, baseada inicialmente, a gente vai ver os princípios da espectrometria de massas, né, que hoje é uma introdução, né, depois os fundamentos, tá, falando um pouquinho do histórico. Depois a gente vai ver a parte de interpretação dos espectros, né, como é que interpreta um espectro de massas. Depois a gente vai ver sobre os mecanismos de fragmentação, principalmente os mecanismos de fragmentação produzidos pela fonte de EIMS, né? EIMS é uma fonte que é usada no equipamento do CGMS. Depois a gente vai ver sobre as técnicas de ionização, começando sobre as técnicas de ionização que trabalham com pressão reduzida, né, ou no vácuo, depois indo para as técnicas de ionização à pressão atmosférica, depois indo para técnicas de ionização à pressão ambiente. E finalizando a parte de analisadores de massas, mostrando todos os equipamentos, os fabricantes, princípios de funcionamento, os seus detectores, e mesclado a isso, e também de forma independente, a gente vai falar das aplicações da espectrometria de massas, né? Áreas como a proteômica, como a petroleômica, como a química forense. Vamos convidar pesquisadores para estar dando palestras nessa disciplina. Bom, então, eu estou falando, né, sobre a espectrometria de massa, mas como é que se baseia, né, inicialmente, né, de uma forma bem introdutória, um espectrômetro de massas, né? Basicamente, pode ser em 2 partes, né, ou 3 partes, né? Primeiro, a questão da introdução de amostra, né? A introdução de amostras, ela pode ser de forma direta, sem técnica de separação ou com técnica de separação. Por exemplo, a fonte de EIMS, normalmente, ela é comercializada com a fonte de separação, que é o cromatógrafo gasoso, né? O eletrospray, o APCI, normalmente é comercializado, o APPI é comercializado com a HPLC, e eletroforese capilar, normalmente com o eletrospray, né? E o MALDI já é uma fonte independente, né? A fonte que trabalha a pressão reduzida, assim como o EI.
Tá? Então, temos o sistema de introdução de amostras, depois temos as fontes de ionização, né, que é onde vai pegar o seu analito, que vai estar na forma gasosa, né, ou em solução, depende da circunstância, vai ser produzido, então, os íons, e aí você vai ter o analisador, o separador de massas, que depois a gente vai ter um detector e o processamento desse sinal. E a gente vai estudar todos os analisadores de massas, né, desde os mais simples, desde os mais convencionais até os mais sofisticados. Tá? Bom, então, bibliografia. Bibliografia, a gente vai utilizar alguns livros de literatura de língua inglesa, né, como aqui os princípios e aplicações da espectrometria de massas, do Edmund N. Hoffman, que é um livro bem interessante, que fala dos conceitos das fontes de ionização e dos analisadores. Tem esse daqui, que é também bastante completo, falando da parte de mecanismos, né, da interpretação de massas, que é do autor Watson, o Sparkman. Depois a gente tem o livro que a gente sempre, normalmente os alunos usam bastante na graduação, que é a Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos, do Silverstein, que é meio padrão. A gente também tem, sobre mecanismo de fragmentação, a Introdução à Espectroscopia, né, do Paiva, a gente também vai utilizar. Então, basicamente, seriam esses os livros textos, né? E aqui tem também um livro de texto book, né? Na biblioteca, normalmente está disponível os dois últimos livros da parte, né, o livro 4 e 5. Mostrando aqui numa forma de imagem, a forma mais didática, esses seriam os livros, né, que eu normalmente tenho acesso, que a gente vai produzir uma parte dessa disciplina, mas uma boa parte também é manuscritos, são artigos que eu trago, que a gente vai discutir também, vocês, alunos, também vão discutir. Então, aqui a gente tem o livro do Hoffman, tem o livro da Introdução de Espectrometria de Massas, do Watson, do Silverstein, né, do Paiva, e esse livro aqui é um livro de autoria minha, do professor Boniek, do professor Norberto, e que fala uma introdução também, um capítulo dele fala sobre espectrometria de massas, basicamente sobre as fontes de ionização e os analisadores, né, não entrando muito na questão da mecanismos, né, e interpretação de espectro de massa. Mas é um projeto nosso no futuro publicar, né, um livro voltado com esse assunto. Bom, então vamos lá. O que seria a espectrometria de massas? A espectrometria de massas, né, por John Fein, né, seria uma arte de medir os átomos e moléculas para determinar o peso molecular, né, a massa molecular deles. Essa informação, né, a massa molecular, o peso, né, ela é algumas vezes suficiente, né, frequentemente necessária e sempre útil para determinar a identidade de uma espécie, né? Normalmente você fala muito da fórmula molecular, determinação da fórmula molecular, os mecanismos de fragmentação, você consegue ter uma boa ideia da identidade da espécie. Então, para praticar essa arte, né, a gente coloca uma carga sobre essa molécula de interesse, isto é, o analito, então mede como a trajetória desse íon resultante responde ao vácuo para várias combinações de campos elétricos e magnéticos, né? Que a gente tem a foto do John Fein, um grande nome da espectrometria de massas, né, que a gente vai falar mais sobre ele, né, junto com outros dois pesquisadores, né, o Koichi Tanaka e o Kirk Woodrick, ganharam o Prêmio Nobel em 2002. Bom, agora sobre a IUPAC, o que seria, né, na visão da IUPAC, na definição da IUPAC, o que seria espectrometria de massa? Então, elas também poderiam ser definidas como estudo, né, da matéria através da formação de íons na fase gasosa que são caracterizados pela massa e carga deles, a determinação da razão massa-carga, né? Então, a matéria ela vai ser então transformada, né, em uma fase gasosa, né, na forma iônica, né, gasosa, e aí você vai conseguir, vai ser caracterizado, porque você vai ter, né, determinar a massa, né, e a carga deles. Uma outra definição é que ela é uma técnica analítica que mede a razão massa-carga,
de partículas carregadas, e ela é usada, essa razão massa carga, para determinar as massas das partículas, né? Desde que a massa do elétron ela é um valor bem baixo, né? Bem minúsculo, né? Então, ela é usada a razão massa carga para determinar a massa das partículas, para determinar a composição elementar de uma amostra, de uma molécula, né? Se for um elemento químico, seria só a massa desse elemento químico, e para elucidação de estruturas químicas de moléculas, né? A gente não só determina, às vezes, a massa da molécula, mas os seus fragmentos, você consegue fazer experimentos de fragmentação, enfim, uma série de experimentos para chegar nessa elucidação estrutural. Bom, e qual o interesse pela espectrometria de massa? Porque ela é uma das técnicas mais fabulosas, né? Técnicas que você consegue trabalhar em diversas áreas, né? Porque ela fornece informações valiosas dentro da química, dentro da biologia. Então, você tem a parte de genoma, proteômica, metabolômica, identificação de fármacos, síntese orgânica, tem a parte de estudo, né, de gases, então tem a astronomia, enfim, tem a física, tem a parte de controle de qualidade de alimentos, de várias matrizes. Então, ela é uma técnica assim, que ela é interdisciplinar. Então, muito utilizada para identificar compostos desconhecidos, também quantificar compostos conhecidos e elucidar a estrutura de moléculas. Então, ela é uma técnica que só caracteriza, identifica, mas também que quantifica, fala que quanto que tem ali na sua matriz de interesse, né? E ela identifica com muita exatidão, ou seja, de forma inquestionável e irrefutável, e também consegue quantificar a concentrações muito baixas, né? Chegando às vezes mais baixas que PPT em algumas situações em femtomols, como eu vou mostrar em alguns artigos. Então, por que essa técnica ela é tão interessante, é tão fabulosa? Aqui a gente tem algumas aplicações, né, passadas e também recentes. Uma delas, aqui, identificação de substâncias químicas presentes, espécies moleculares encontradas no espaço, né? Aqui a gente tem um exemplo de um espectrômetro de massa miniatura com um analisador que é um setor magnético, e ele conseguiu detectar a presença de gases em outro planeta, por exemplo. A gente tem relatos do espectro de massas coletando gases, estudando Marte, por exemplo. Então, você tem aqui a identificação de hélio, metano, nitrogênio, CO2, dióxido de carbono, argônio, enfim, uma série de substâncias químicas. Espectrometria de massas também pode ser muito usado, por exemplo, no atletismo, né, na quantificação de esteroides, quantificações de hormônios de atletas de alto rendimento. É uma técnica que, quando foi realizado as Olimpíadas no Brasil, o laboratório, que foi o laboratório acreditado, possui uma série de espectrômetros de massas que fazia a identificação e fazia a quantificação de substâncias controladas em matrizes biológicas desses atletas de alto rendimento. Uma outra aplicação da espectrometria de massa é no controle de qualidade de alimentos, de outras substâncias químicas também, mas os alimentos, falando dos alimentos, você pode quantificar os pesticidas presentes em verduras, folheáceos, frutas, legumes, em sucos, né, em várias situações, né, também em carnes, você pode fazer esse tipo de controle. Então, ela é uma técnica muito utilizada, principalmente aqui falando dessa área, quando você combina a espectrometria de massas com uma técnica de separação, você aumenta ainda mais a sua capacidade de resolver essa mistura complexa, né? Identificar aquele analítico de interesse, aquele analítico que não deveria estar ali numa concentração X, de forma inquestionável, e consegue detectar ele em níveis muito baixos. Então, isso é muito interessante. Ela também pode ser usada na área de farmácia, na espectrometria de massa. Por que na área da farmácia? Na questão da validade dos medicamentos, para fazer estudo de tempo de prateleira. Você pode pegar um medicamento, você tem que fazer algum estudo desse medicamento para ver tempo de prateleiras, forçar esse medicamento à degradação, vai produzir substâncias
às vezes que são inéditas, com estruturas desconhecidas, você tem que propor rotas de degradação, e a espectrometria de massas pode te dar esse caminho. Tá? Então, ela fornece a identidade dos produtos de degradação do fármaco. Então, muito importante. O que dizer ainda mais sobre a área de petroleômica? A petroleômica teve um avanço muito grande com o desenvolvimento da espectrometria de massa de alta resolução. Né? Você consegue hoje fazer, a gente fala assim, o DNA do petróleo, identificar uma grande mistura de moléculas presentes na composição química do petróleo, né? Mais de 10 mil, às vezes 40, 100 mil compostos químicos, você consegue fazer esse tipo de caracterização e fazer uma conexão da estrutura química ou da composição química do petróleo, do DNA dele, com a propriedade físico-química do óleo, ou da sua fração, ou da sua subfração, consegue identificar marcadores, consegue fazer prospecção na área de geoquímica, consegue identificar moléculas que são vilões da qualidade do petróleo ou do seu derivado, consegue fazer modelos de predição para saber a origem de um determinado campo, enfim, é uma área que vem crescendo muito, a área de petroleômica nos últimos 20, 30 anos, com o avanço da espectrometria de massa. O que dizer também da química forense? Química forense, uma série de aplicações que a gente usa a espectrometria de massas, aqui mostrando o exemplo do imageamento de uma impressão digital, né? Mas a identidade de substâncias ilícitas, né? Cocaína, canabinoides, drogas sintéticas. Hoje no Brasil a gente tem uma epidemia de apreensão de novas drogas sintéticas, que algumas não estão proscritas ou registradas na Anvisa. E a espectrometria de massa é uma técnica que consegue caracterizar muito bem essas substâncias químicas, principalmente quando ela ainda é combinada com outras técnicas de alta resolução. Então, você consegue fazer a parte de drogas, você consegue... Tem saído muito trabalho na área de resíduos de tiro, usando a espectrometria de massas, parte de documentoscopia, datação de tintas, que é um problema. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de cruzamento de traços, falsificação de documentos, essa parte de apreensão de droga que eu falei, tanto no cunho da química forense, como na área também de toxicologia de matrizes biológicas. Então, tem bastante coisa para a gente ver. A área clínica ou área médica, né, espectrometria de massas, também está sendo usado para você fazer imagens químicas, né, de tecidos animais, aqui um exemplo de um cérebro, pode ser um outro órgão, e aí você consegue fazer uma correlação da imagem física com a imagem química e identificar moléculas diagnósticos, né, lipídios, fosfolipídios, proteínas, moléculas-alvo que podem dar alguma informação de alguma lesão, né, de alguma doença, de um tipo de câncer, e por aí vai, né? Então, você tem um grande crescimento da técnica de espectrometria de massas, ou melhor, uma grande conectividade da área médica com a área de espectrometria de massas aqui, principalmente usando a fonte de Maldi, que eu vou explicar mais adiante o que é. Identificação de bactérias, identificação de vírus, né? Tem catalogado várias identificações de bactérias na forma intacta, vírus a baixas concentrações. Então, você tem mecanismos também para ver se as interações, né, de alguns medicamentos com esses tipos de bactérias se funcionam. Também tem esse tipo de atividade. Aqui você pode com outro tipo de construção de imagens, né, usando uma fonte ambiente, que é a fonte DESI. Lá eu mostrei uma imagem da fonte por Maldi. Aqui é uma fonte bem mais simples, no que tange ao preparo de amostra. Então, assim, que a gente vai abordar, e também uma técnica que vem crescendo muito na área médica recentemente. Aqui, o exemplo da pesquisadora, professora Lívia Eber, da Universidade do Texas, na cidade de Austin, capital do Texas, departamento de Química, mostrando a aplicação da espectrometria de massas dentro na cirurgia, acompanhando uma cirurgia in situ, né? Aqui você tem a PMS espectrômetro, que a gente vai falar dessa fabulosa, dessa inovadora fonte de ionização ambiente, onde você consegue monitorar a cirurgia
no caso aqui num rato, simultaneamente, né, e dialogando com o médico, com a equipe cirúrgica, aonde ou quando você pode parar ou interromper, né, a remoção de um tecido que tem algum tipo de doença. Aqui uma foto da equipe médica aqui mostrando duas formas de trabalho. Uma forma que você retira o tecido e leva para dentro, leva para o espectro de massa, que vai falar, já tem um algoritmo desenvolvido, se tem câncer ou não, ou outro que você tem a PMS espectrômetro, a caneta, né, que vai dando essa informação simultaneamente. Então, olha a tecnologia em favor da vida, né, tornando mais ágil, mais seguro uma cirurgia tão delicada como essa. Bom, então, a partir de eu ter mostrado algumas das principais aplicações aqui, com o objetivo de entusiasmar você que está assistindo essa aula, também vou mostrar o crescimento na Web of Science dessa área. Quando a gente faz uma pesquisa na Web of Science, visando encontrar todos os artigos sobre espectrometria de massas, a gente encontra um total de 423 mil artigos científicos na Web of Science. Né? Então, a gente vê um crescimento exponencial com o tempo. Né? A gente vê 2020 uma quantidade de 25 mil papers, mais de 25 mil papers publicados. É muito artigo no mesmo ano usando a técnica, né? 25 mil artigos publicados no último ano. Então, a gente vê que a partir da década de 90, principalmente, um crescimento muito grande da área da espectrometria de massas. Que a gente vai ver por que a partir da década de 90 que tem esse crescimento, mas principalmente a partir do desenvolvimento de novas fontes de ionização e também do aprimoramento de outros analisadores de massa, tá? Que veio também dessa época. E quais são as principais revistas, até eu ter mostrado no começo da aula, as revistas de massas, mas sobre essa quantidade de publicações, onde são publicados os artigos da espectrometria de massa. Em primeiro lugar, aqui é a Analytical Chemistry, segundo, revista de cromatografia, né, porque ela é uma técnica também que é muito hiperfinada. Depois, a revista de massas que eu comentei, a Rapid Communication e Mass Spectrometry. Depois, uma outra revista de cromatografia. Depois, olha lá, em terceiro, quarto, quinto lugar, uma revista de agricultura e química dos alimentos. Você vê como é que a espectrometria de massa está ligada com os alimentos. Depois, a área de química analítica e bioanalítica. Depois, espectrometria de massas de novo, analítica, enfim, por assim vai. Aqui, outras revistas de espectrometria de massas. Então, espectrometria de massas com a área de alimentos. Vejam que a área de ambiental também aparece aqui, são onde está a distribuição desses artigos. E aqui a gente vê os países, né, que utilizam essa técnica, que publicam, desenvolvem ciência usando a espectrometria de massas. E a gente vê, em primeiro lugar, os Estados Unidos, depois a China, e o Brasil aparecendo aqui, ó, em qual posição? 5, 6, 7, 8, 9, 10, na 11ª posição o Brasil. Brasil, né, então, em 11º lugar em países que publicam sobre o tema da espectrometria de massas. Tá? E dos principais autores, né? Tem vários autores, principais autores aqui. Circulei alguns, como o professor Cooks, que desenvolveu várias fontes de ionização ambiente. O professor, que é brasileiro, aqui o professor Marcos Nogueira Ebre, trabalhou a carreira toda praticamente usando a técnica de espectrometria de massa, desenvolvedor de mecanismos de fragmentação, de mecanismos reacionais, de fontes ambientes, enfim, várias linhas de pesquisa. Também o professor Alan Marshall, que desenvolveu a técnica de FT e CRMS. Então, aqui tem a lista para vocês podem ficar à vontade depois olhando. Né? Então, assim, bastante também pesquisadores, olhando pelo sobrenome do país, né, da China. Bom, e aqui a gente tem um mapa de colaboração internacional mostrando os principais países, né, que trabalham com espectrometria de massas e que fazem esse tipo de colaboração internacional. Mas agora a gente fez uma pesquisa menor, nos últimos 5 anos, de 2018 a 2021. Então, a gente vê, basicamente,
uma grande linha, né, saindo aqui, principalmente dos Estados Unidos, mostrando que os Estados Unidos é um país pioneiro, né, precursor, da onde que foi desenvolvido a técnica, desenvolvida a tecnologia espalhado para o mundo. Então, é exatamente isso que aconteceu, né? Você vê aqui uma pequena colaboração com o Brasil, a Argentina menor ainda, pequena com o Canadá, agora uma grande colaboração com a Europa, destacando países aqui no azul escuro como, né, a Inglaterra, como a Espanha, como a Suécia, a França e a Alemanha. Temos aqui a contribuição também, a colaboração com a Rússia, a Arábia Saudita, Índia, que é a África do Sul, né, a Austrália, a Nova Zelândia, a China, o Japão e a Coreia do Norte, né? Você vê certinho essa linha, né, de colaboração internacional, como é que ela vai passando, né? Mas fortemente ela vindo aqui para a China, né? Parecendo até uma tendência. Então, que explica aqueles nomes, né? Também a gente tem uma forte linha aqui chegando também no Japão, né? E na Europa também. Tá? Então, é bem interessante esse mapa de colaboração internacional e, ao longo das minhas aulas, das minhas apresentações, eu vou mostrar alguns desses mapas referente a algumas técnicas e alguns analisadores de massa. Bom, e aqui também a gente constrói um mapa de palavras, a partir daquela pesquisa que foi feita nos últimos 5 anos. E nesse mapa de palavras, a gente vê as principais, né, palavras-chave que são encontradas com o tema espectrometria de massas. E grande palavra aqui que destaca é a identificação, é uma técnica que identifica. Depois a gente tem uma palavra também maior, como a tandem mass spectrômetro, né, que é usado como mecanismo de fragmentação. Quantificação também está grande. Expressão também, expressão de uma proteína, extração, cromatografia líquida também grande aqui, com uma fonte maior, metabolismo in vitro, biomarcadores, produtos, extração em fase sólida, cromatografia novamente, ácidos, performance, metabólitos, né, doenças, urina, né, que é um tipo de matriz proteína, toxicação, né, toxicidade, enfim, antioxidantes, otimização, diagnósticos, degradação, validação, resíduos, né, na água, espectroscopia, farmacocinética, composição química. Então, uma série de palavras, drogas, né, alimentos, que você pode encontrar aqui. Muito interessante essa pesquisa, mas a principal delas é a identificação, é a quantificação, é o tandem, é a fragmentação, é a hiperfinação com a cromatografia líquida, que a gente vai ver com uma série de aplicações, né? E aí abre, né, uma gama para você tendo, então, a identificação, a cromatografia líquida, né, de alta performance ou não, né, você tem aí uma série de aplicações. E o futuro, né? O futuro da espectrometria de massas é promissor. Hoje a gente vai mostrar ao longo das aulas a existência dos equipamentos portáteis, o preço, o custo, a viabilidade, o acoplamento de fontes ambientes com os espectrômetros portáteis, dando informações rápidas, em 60 segundos, de amostras biológicas, testes clínicos, algumas explorações usando espectrômetros de massas, futuramente talvez o monitoramento em vivo aqui, de célula do seu organismo. Enfim, uma possibilidade, um futuro, isso pode acontecer? Pode, vai depender muito do preço, da demanda, da tecnologia, e quem sabe no futuro a gente não tem um espectrômetro de massas em casa, né? Seria um sonho, né? Seria fantástico, né? Imagina o controle de alimentos, tem agrotóxicos? Não tem, né? Vai lá, coloca uma maçã no espectrômetro de massa, não pode comer, ela tá limpa, né? A gente lavou aqui, conseguimos remover todos os pesticidas, né? Isso seria fantástico. Bom, e para finalizar, deixo aqui o convite para vocês, de vocês se inscreverem no canal, vocês curtirem esse vídeo se você gostou, coloque comentário, né? A gente também tem um site do laboratório, você botando esse QR Code, você vai ter o site do laboratório, vai lá, olha o nosso grupo de petroleômica e forense, e esse daqui é o nosso canal, né? Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula, e vamos para a próxima aula.